Hoje eu quero compartilhar com você a respeito do que Deus tem falado no meu coração, que é sobre recomeço. Cara, eu sinto que, tipo assim, na nossa vida cristã, a gente tem que recomeçar várias vezes, tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. E a gente tem que ter garra, a gente tem que perseverar, independentemente da circunstância, independentemente do que está acontecendo. Porque os homens de Deus muitas das vezes tiveram que recomeçar, tiveram que tentar de novo, tiveram que ter um novo início para realmente conseguirem andar junto com Deus, andar com o Espírito Santo e para fluir no rio de Deus realmente, para fluir nas coisas que Deus tinha para esses homens de Deus, que Deus tinha para essas pessoas que tinham promessas, para os apóstolos também. Porque, por exemplo, se você pegar Pedro, que ele negou Jesus, ele podia ter parado por ali. Ele podia ter parado ali e ter desistido, sabe? E ter ficado por isso mesmo. Negou Jesus, acabou, sabe? Poderia ter sido o fim de Pedro ali. Mas ele o que? Ele recomeçou. Ele começou novamente. Ele se arrependeu, é claro. E assim, ele recomeçou. Porque dali ele não negou Jesus mais. Dali ele realmente aprendeu que andar com Deus. Dali ele realmente aprendeu que, independentemente da circunstância, ele não podia negar Jesus. E isso mudou ele, porque ele também se entristeceu na hora que ele negou Jesus. Ele ficou triste e ele lembrou do que Jesus falou para ele. Então, assim, na nossa vida é assim. Por exemplo, Paulo também, ele poderia ter passado a vida toda perseguindo os cristãos, mas Deus deu um recomeço para ele. E Deus nos dá esse recomeço também, sabe? Então, o que eu sinto para te falar é que Deus, ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de você tentar de novo, de você perseverar novamente, de você buscar novamente. Então, assim, independentemente do que tenha acontecido, se você parou de buscar na madrugada, parou de orar, parou de adorar, parou de louvar, parou de, sabe, de se entronizar com Deus realmente, de buscar a sua presença, que você volte e recomece. Recomece a buscar, recomece a desejar da presença do Espírito Santo, do que Ele tem para te entregar, independentemente da circunstância. Moisés, ele vivia no Egito e ele tinha uma vida maravilhosa, assim, vamos dizer assim, mas a sua identidade não era verdadeira naquilo. Ele estava muito confortável e aquilo não era verdadeiro. Ele era um hebreu, na verdade. Ele estava usando uma máscara praticamente, porque aquilo não era ele e não era quem Deus tinha chamado ele para ser, porque Deus chamou ele para ser, para libertar o povo do Egito, os escravos que eram os hebreus do Egito, para libertar o seu povo. Então, assim, foi um recomeço, foi todo um processo para que Moisés entendesse que ele era hebreu, para que ele entendesse que a vontade de Deus era essa, que ele libertasse o seu povo e que Deus tinha escolhido ele. Independentemente das suas dificuldades, independentemente do seu querer também. Porque se não fosse Moisés, ele ia levantar outra pessoa e ia acontecer independente. E Deus estava dando aquele privilégio dele ser escolhido para aquilo, independentemente da dificuldade que fosse, da tamanha dificuldade que fosse. Aconteceu uma dificuldade muito grande, vou parar de orar. E aí quando você para de orar, a sua vida espiritual também desanda, porque você não está tendo relacionamento com o Pai e você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, você não sabe o que você precisa fazer, você fica perdido, porque você não está escutando a voz do Pai. Porque o que acontece quando a gente se encontra num lugar de estar perdido, é porque a gente já não está acessando a voz de Deus há muito tempo. Que a mentira do diabo já entrou tão forte no nosso coração que a gente não sabe mais nem o que a gente está fazendo, entendeu? Então vem aquele clamor de Senhor me ajuda, mas é porque nós deixamos de escutar a voz do Senhor que nos perdemos. Sabe aquela ovelha que se perde do pasto? Do pasto? É justamente isso que acontece. É porque ela parou de ouvir a voz do pastor, que é Jesus, né, trazendo para o nosso âmbito, é Jesus, e ela parou de escutar a voz dele, e ela não reconheceu mais a voz do seu pastor e se perdeu. Então é isso que acontece. Quando a gente se perde da voz do Senhor, a gente se perde também na nossa vida espiritual, porque ela vira uma bagunça, porque a gente não sabe, a gente vai escutar outras coisas, vai escutar nosso próprio interior falando. Então isso são coisas que vêm para nos atrapalhar, são setas inflamadas do inferno que vêm para nos atrapalhar, que vêm para nos abater. Então assim, toda distração, toda falta de foco, toda falta de fé, toda desesperança, isso tudo é para te abater, para que você pare de orar, para que você pare de buscar, para que você pare realmente de jejuar, de buscar a Deus intensamente. Sendo que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração.
Por exemplo, na madrugada. Deus me pediu muito para buscar na madrugada. E eu buscava. Só que tinha dias que era difícil acordar. Não era todo dia que eu tava, vamos lá, vamos acordar de madrugada, perder um pouco do meu sono para orar. Então, assim, é uma renúncia. Independentemente da minha vontade, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Independentemente do meu querer, independentemente da minha exposição, da minha reputação, da minha dignidade, da minha vergonha, da minha timidez, independente. Então, assim, eu recomeço. Deus, eu não estava conseguindo realmente orar de madrugada e eu parei e desisti. Agora eu recomeço e vou voltar a buscar naquilo que o Senhor me chamou. Pode ser, isso é um exemplo, mas pode ser aplicado na leitura da palavra, pode ser aplicado na oração, pode ser aplicado em tudo. Pode ser aplicado talvez numa academia, que você precisava cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, se você cuidava do seu corpo na academia e parou de repente, recomece. Tente novamente, independentemente, sabe? Então, assim, e Deus, ele fala perseverar em oração. Perseverar não é você buscar quando está com vontade, você depender das circunstâncias, é você buscar independentemente do que está acontecendo. É você perseverar, todo dia eu vou orar e acabou, pronto. Eu vou falar com o meu pai, sabe? Então, assim, se você entende que você é filho de Deus, você precisa falar com o seu pai. Você precisa falar com Deus. Não importa o que esteja acontecendo, porque a gente tem essa mania de esconder de Deus também. A gente tem essa mania de ficar com vergonha de, vou ter que começar de novo. Vou ter que recomeçar de novo. Vou ter que pedir perdão daquele pecado de novo. Vou ter que falar de novo para Deus a mesma coisa. E Deus não está cansado disso, porque Deus é perfeito. Deus não é como o homem. Deus não é como as pessoas que se cansam umas das outras, que têm essas dificuldades. Deus, ele é perfeito. Em sua perfeição, ele já sabe que você vai errar e vai ter alguns erros ao longo do caminho, e ele já perdoou todos esses erros, ele já perdoou todos esses pecados, e ele te chama para recomeçar, para restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que você deixou para trás. Então, às vezes nós deixamos para trás o quê? Nós deixamos para trás aquele amor, aquela paixão por Deus, apenas porque não deu certo, apenas porque fomos frustrados. Então, isso é um pecado. Isso é pecado. Não amar a Deus é pecado. Então, você precisa voltar, você precisa se envolver novamente, independentemente do que esteja acontecendo, e recomeçar. E, por exemplo, eu estou recomeçando. Porque eu parei de postar vídeo aqui, e era uma coisa que Deus tinha pedido, independentemente eu tenho que fazer. E também eu estou recomeçando porque eu parei, tive muita dificuldade no meu devocional, e eu recomecei a fazer novamente. E não tem que ser um peso, tem que ser um privilégio. Tipo assim, cara, eu passei o dia inteiro resolvendo tanta coisa, às vezes chata, mas esse tempo bem aqui eu vou separar para Deus, para mim descansar, para mim falar com Deus, para mim ver o que Ele tem para mim, sabe, destrinchar mais da palavra ali que Ele vai me entregar. E independentemente se eu não tô com vontade, se eu tô chato naquele dia, Deus vai me entender e vai derramar da sua porção sobre mim, sabe? Então, esse foi o vídeo. Recomece quantas vezes for necessário. Tente de novo quantas vezes é necessário. Persevere quantas vezes for necessário. Porque uma hora você vai conseguir. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, uma hora você vai conseguir. Se você está tentando vencer algum pecado, uma hora você vai conseguir. Quem tenta, uma hora consegue. Quem não tenta, não vai conseguir nunca. Porque não tenta. Sabe? Quem busca a Deus, uma hora vai conseguir ser batizado, uma hora vai conseguir falar em línguas, uma hora vai conseguir ser ousado, uma hora vai conseguir ser usado por Deus. Mas quem não tenta, não vai conseguir. Porque não está tentando, porque não está buscando, porque não está partindo dos princípios bíblicos. E o mundo espiritual, ele funciona dessa forma. Por meio de princípios, por meio de legalidades. Então, assim, você tem que fazer aquilo que Deus te chama para fazer. E se você errar no meio do caminho, você vai tentar de novo e uma hora você vai conseguir. Eu te garanto que uma hora você vai conseguir. Nós não somos perfeitos, mas nós somos muito moldáveis, nós conseguimos aprender também com Deus. E o Espírito Santo, ele é nosso maior auxiliador, nosso maior consolador. E ele há de guiar o seu povo, há de guiar os filhos de Deus para andarem com Jesus e conhecerem completamente da verdade. Então é isso que eu tenho para te falar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se esse vídeo te
realmente tocou, compartilha com alguém e se inscreve, deixa o like para me ajudar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar, que você venha ser mais e mais ousado e que você não deixe de recomeçar por nada, por vergonha, por timidez, por medo, em nome de Jesus. É isso, até mais.